Nessa etapa do curso, você vai aprender sobre o naipe de espadas. Aqui nós vamos falar sobre o naipe de espadas. É o naipe das intenções, a maneira como uma pessoa fala, argumenta, se projeta e se localiza mentalmente. É o reino da inteligência. O naipe de espadas, ele está associado ao elemento ar. Representa o nível psicológico, ideologia, razão, descoberta da busca da verdade. No nível pessoal, significa maturidade e equilíbrio. No social, é como um poder carregado pela força. É, é uma arma, né? Desde a Idade Média, o naipe de espadas mostra o poder associado ao exército. Os soldados, os nobres usavam espadas, né? Então, o naipe de espadas no tarô frequentemente retrata conflitos, batalhas, disputas, né? Uma vez que isso está relacionado ao planejamento criativo, essa luta pode ser interna. E quando esse naipe aparecer, a gente tem que lembrar que a vida trouxe problemas para o nosso crescimento, né? Que a gente tem que aceitar isso. Sempre decidimos como lidar com as dificuldades e nós podemos usar essas dificuldades como energia para nos renovarmos. Caso contrário, poderemos cruzar os braços e nos machucar. Lembra que eu falei para você que todo número um é um começo? O As de Espadas é um triunfo, né? Como o naipe de espadas fala sobre lutas, batalhas, ele é um triunfo, né? Triunfo proveniente da força pessoal, o início de uma vitória, uma ideia criativa, ganho de clareza, sabe aquele desenhozinho da lâmpada que brilha na cabeça, aquele estralinho? Esse é o As de Espadas. É justiça, é força mental, é tirar os planos do papel, é a necessidade de exteriorizar o que está internalizado. Então, essa carta, para baixo, ela indica rigidez, disposição para arrumar brigas, uso de artimanhas para uma obtenção, sabe, joguinhos, obstáculos, tirania, uma lógica distorcida, uma decisão que vai contra você. É uma carta que pede para você, é uma advertência, pense no problema com cuidado. E é uma carta que também apresenta o aspecto de uma oferta sendo retirada, entendeu? Dois de espadas. O dois de espadas, vocês podem até ver nas figuras que tem uma mulher sentada com os olhos vendados, né? Já assistiu aquele filme Bird Box? Que a atriz, ela começa a andar assim, ela não pode enxergar a verdade porque aquilo vai cegar ela, né? Então ela anda com a venda nos olhos. É mais ou menos isso que o artista quis representar na figura. Então essa carta ela fala de vista grossa, discórdia, duelo, rivalidade, necessidade de equilíbrio, indecisão, necessidade de direção, necessidade de paz interior, enxergar a realidade, se afastando de pessoas ao redor, aquela pessoa que afasta todo mundo e se afasta de todo mundo e vive na defensiva. Parece que todo mundo está o tempo todo atacando aquela pessoa, né? Então vocês viram que é uma carta. Por isso que eu falo que a gente não pode se atentar só no que o artista tentou passar na gravura, porque se você for se atentar a isso, a gente só vai lembrar do Vista Grossa. E não, ela é uma carta que traz muitos outros aspectos. Por isso que eu costumo dizer que uma carta ela nunca responde uma pergunta sozinha. Ela vem acompanhada de outras cartas, né? Então, para baixo, se para cima ela fala de vista grossa, para baixo ela fala de traição, entendeu? Falsidade, infidelidade. É uma carta de alerta que pede para você, quando ela vem invertida, ela pede para você tomar cuidado com lidar com gente inescrupulosa. Ela fala de desequilíbrio, né? Uma pessoa que está se tornando desequilibrada, discórdia, desentendimentos, bloqueios mentais, má decisão, necessidade de libertação. O Três de Espadas é uma carta que fala de erros, perda, confusão, rompimento, decepção, lágrimas, clima de tempestade, né? O clima de tempestade nos afetos, guerra, tristeza, desgosto, dor emocional, fim de relacionamento, problemas, perturbação emocional, angústia mental. E essa carta é uma daquelas cartas que para cima ela é ruim e para baixo ela é pior, sabe?
ela traz esse aspecto de desordem virada para baixo, de confusão, confusão para cima e para baixo, entendeu? Virada para cima e virada para baixo é uma carta que denota confusão. É uma carta que fala de perdas, né? É uma carta que fala de tristeza, de erros, mágoa, negação das emoções. Ela traz basicamente os mesmos aspectos que para cima, né? Ainda ela acrescenta assim a negação das emoções. É uma carta que ela é tão ruim para baixo quanto para cima. O 4 de espadas, ele é o descanso do guerreiro. Vocês reparam que nas gravuras as pessoas estão sentadas ou deitadas, né? Olhando para as espadas ali, sem lutar, né? É uma carta que fala de solidão, paralisação, recua, exílio temporário, necessidade de voltar a ser quem você era antes, de voltar à agitação, né? É uma carta que fala de trégua, descanso, relaxamento, aquele momento de parar para descansar um pouco, né? Ela não é necessariamente uma carta ruim. De repente, a pessoa está fazendo um projeto, ela te pergunta o que eu preciso fazer para dar continuidade nesse meu projeto. Sai um quadro de espadas ali, de repente você começa a considerar a hipótese de parar, fala para a pessoa, olha, para um pouquinho, porque o seu cérebro precisa dar uma arejada. Para um pouco para você descansar, para conseguir arejar as ideias, para você poder trabalhar um pouco, né? Não é uma carta que necessariamente fala de olha, as coisas estão paradas, tá tudo parado. Mas sim, geralmente quando essa carta sai, dependendo das cartas que estão perto dela, é uma carta que pode dizer que as coisas estão um pouco paradas, né? A pessoa pergunta, como que tá meu lado amoroso? Como que vai ser meu lado amoroso aí nos próximos meses? Você fala, olha, tô vendo aqui que as coisas vão ficar um pouquinho paradinhas, né? Você vai ficar um pouquinho mais na sua, né? Então vamos lá, para baixo, invertida, essa carta significa. Com cartas boas, ela vem falando de visão, de uma pessoa que voltou a enxergar, que voltou a ser quem ela era antes, né? Agitação social. Com cartas ruins, é uma carta que fala de economia, adiamento, greve no trabalho, recusa ou incapacidade de tomar uma decisão, doença, exílio forçado, banimento. Né? Para cima é exílio temporário, para baixo é aquele exílio forçado, a pessoa vai ser parada, vai ser brecada, assim, vai parar de lutar, e não é porque vai ser temporário, vai ser porque ela não vai ser porque ela quer, vai ser porque ela vai ser obrigada a fazer essa paralisação. Ele é uma carta bem negativa, né? 5, né, não costuma ser um número muito bom no tarô. Então, 5 é fracasso, desonra, derrota, covardia, crueldade, negatividade, problemas, alterações negativas, né, difamação, campanha de difamação, sabe? Quando tá todo mundo falando mal daquela pessoa, rancor, maldade, né? São mudanças assim inesperadas para pior. Para baixo, essa carta fala de mudanças inesperadas para pior, injustiça nas relações, uma vitória vazia, uma tentativa de rompimento, argumentos mesquinhos, comportamento excessivo e inadequado, chances mínimas, porém existentes de perda ou derrota, né? Tipo, a propensão maior é a do não, sabe? É uma carta também que ela pede assim para a pessoa se desprender de pensamentos que estão diminuindo, te deixando numa energia negativa, né? Causando coisas ruins, né? É uma carta que pede para todas as cartas ruins no jogo, dependendo de como que o cliente formulou a pergunta, você vai pedir para ele se desprender de pensamentos ruins, né? Porque isso vai atraindo coisas negativas na vida da pessoa. Vamos falar sobre o 6 de espadas. O 6 de espadas fala de um distanciamento, uma viagem, esse distanciamento pode ser uma viagem, ou então um distanciamento de tristezas ou algo que não faz bem para o consulente. Tristeza, depressão, necessidade de buscar a lógica para encontrar uma solução, né? É uma carta que pede para utilizar o lado racional, uma carta que fala de descobertas sobre si mesmo, período de calmaria. Sabe quando você precisa dar uma arejada nas ideias, né? Aí vem essa carta e ela vem junto com 4 de espadas. Está na hora de parar para pensar e se distanciar de tudo e tirar um tempo para você. Aí ela sai junto com o eremita.
Aí pronto, para pensar, para refletir, para analisar, não escuta conselho de ninguém, para você para analisar suas ideias, entendeu? Agora vamos supor que essa carta ela saiu aqui junto com vamos supor, é, um 3 de ouros, que é uma carta que pede para você consultar os outros, para você não hesitar ao pedir ajuda, né? Aí você é uma carta que pede, você vai saber fazer as combinações, né? Uma carta que pede para você refletir, mas também para você ouvir conselhos, entendeu? Então, o seis de espadas ele pede para é uma carta que fala de distanciamento, de tristeza, né? Mas dependendo da carta que vem com ela, vocês vão fazer a fusão, a junção, para isso que é necessário fazer essa interpretação. Dependendo da carta que vem com ela não é uma carta negativa, né? Uma carta que fala só de tristeza. É uma carta sobre descobertas de si mesmo, período de calmaria, né? Uma pausa para reflexões. Essa carta para baixo, ela já fala de adiamento, estagnação, nevoeiro mental, procrastinação, uma pessoa que não está sendo capaz de descobrir uma solução, tempos incertos pela frente, aquele momento que a pessoa está sem saída para os obstáculos ou para as dificuldades. Então, saiu essa carta como carta de conselho, você sabe que o teu consulente está se sentindo desse jeito. Saiu carta de conselho no fim do jogo, você terminou de jogar, vou tirar uma carta de conselho para você, seis de espadas invertido, você fala, ó, tenha calma, tá? Porque você está com muitas incertezas, você está olhando mais para o problema do que para a solução. E aí você tá parado e não está conseguindo se mexer por causa do pânico que você tá das coisas não andarem certo. Então, para, reflete, se distancia um pouco, descansa e põe a cabeça para pensar. É esse o conselho dessa carta, mesmo quando ela sai invertida. Sete de espadas é uma carta morna. Se você fizer alguma pergunta e ela sai dizendo talvez isso seja possível, talvez sim, talvez não, né? Olha aí nas figuras, é uma carta que fala de malícia, astúcia, trapaça, traição. No tarô Zenosho, você vê que tem uma cobra ali, né? E a máscara tá bonita. Agora tirou a máscara, o que que aparece por trás da máscara, né? Eu acho que de todos eles, o que mais representou o que realmente a carta significa foi o Zenhosho, aqui dessas gravuras que eu trouxe para vocês, desses decks que a gente está vendo aqui. Então, é uma carta que fala de imprudência, estar em meio a pessoas desonestas, insegurança, insolência, espionagem, possível falha, ineficácia, desilusão, pessimismo, roubo, procrastinação, subterfúgio, né, que é aquela manobra para evitar passar por uma situação ou para evitar dificuldades. Essa carta para baixo, ela também não é boazinha, não. Ela fala de difamação, necessidade de escutar bons conselhos, né? Aquela pessoa que precisa escutar conselho bom. Obtenção de ajuda excessiva, sabe aquele tipo de gente que não sabe se virar porque tem sempre alguém fazendo de tudo por ele nunca vai aprender a se virar? Pois é. Algo roubado será devolvido. Essa carta vem dizendo: olha, alguma coisa que foi tirada de você vai ser devolvida para você. É uma carta que fala de sentimento de ter sido pego no flagra, né? Sentimento de vergonha. É uma pessoa que coloca muita culpa nos outros, dá desculpas. Então, vocês viram que ela para cima, ela tem um aspecto negativo, mas para baixo ela quer dizer muita coisa. Né? O tarô, como eu falei para vocês, o tarô ele é complexo. O tarô ele traz essa complexibilidade, por isso que o tarólogo na hora da interpretação ele tem que uma carta ela serve para diversos assuntos, né? Ela abre uma gama, assim, um leque, dá para você abranger muitos assuntos com uma carta. E na hora da interpretação a gente tem que ter esse feeling. Mas o que essa carta quer dizer? Ela veio com essas outras cartas. Ao mesmo tempo, ela fala de uma pessoa que está dando desculpas. Ao mesmo tempo, ela fala de difamação, né? Então, por isso que a gente tem que também ver as outras cartas que vão sair junto com essa carta. Agora, depois do jogo, você viu qual é a situação do cliente? Ela caiu como carta de conselho, ela caiu deitada, ela caiu inversa para baixo. Aí você vai aplicar dentro do que você viu nas outras cartas que saíram o jogo todo para o cliente, depois que vocês conversaram, do que vocês estavam falando? Vocês estavam falando de uma pessoa que está
recebendo aí apunhaladas pelas costas, de que está recebendo uma campanha de difamação, você fala, olha, algo vai ser devolvido, ou seja, a sua integridade vai ser restaurada, né? Tudo isso que falaram para você, de você vai cair por terra. Ou se essa pessoa, você vê que é uma pessoa, você percebe que é uma pessoa que dá muita desculpa. Tudo não é culpa dela. Ela não tá parada na vida porque a minha mãe fez isso comigo, porque meu pai não sei o quê, meu filho é pequeno, eu não consigo estudar. Aí saiu essa carta para baixo, olha, você tá colocando a culpa nos outros, mas você tem que botar a mão na massa, né? Você tem que começar a se ligar na vida, entendeu? Uma carta de conselho é a última carta que você vai tirar no jogo. Ela é uma carta muito importante. Ela é uma carta importantíssima no jogo. Ela é a carta de desfecho que você vai dar para a situação do seu consulente. O 8 de espadas, ele é uma carta que fala de revelação de mentiras, seguindo de humilhação, desespero, fraqueza. Uma pessoa que se sente aprisionada. Pode ser uma prisão, de repente, num mau relacionamento, num relacionamento abusivo. É aquela pessoa que não consegue sair daquele emprego, está sendo humilhado, mas está lá desesperado e continua ali. É má sorte, bloqueios mentais, autossabotagem, medo do fracasso, desistindo antes de ver se o negócio vai dar certo mesmo. E ela para baixo, ela não é tão ruim, tá? É uma carta que para cima ela é ruim e para baixo é uma carta que fala, se ela vier com cartas ruins, ela vai falar até mesmo sobre acidente, oposição, traição. Com cartas boas, sabe aquelas perdas assim que trazem ganhos? É uma carta que fala de relaxamento, de novos começos, liberdade. De repente a gente está falando aqui de um divórcio, né? Mas que veio para o bem. É uma superação de um medo. É uma capacitação, aquela pessoa que se vê numa situação de estar ali sozinha, encurralada, e aí é nesse meio tempo que ela vai aprender a se virar. É uma carta que fala de capacitação, entendeu? 9 de espadas. Essa carta, ela traz aspectos de sofrimento, desprezo, insônia, depressão, ansiedade, traição, dúvida, de isolamento, doença, né, lesão ou morte de um ente querido. É uma carta bem assim pesada, né? Desconfiança, né? Dúvida, desconfiança, crueldade, miséria, perda, desonestidade, calúnia, agressão verbal, preocupação, noites mal dormidas, automutilação, desânimo. E para cima, com cartas ruins, ela simboliza desconfiança, medo, prisão, né? Aquela pessoa que não está encontrando uma solução, mas com cartas boas, ela fala de cura a longo prazo, altruísmo, paciência, boa notícia em relação a um ente querido, né? Ela traz um aspecto contrário dela para cima, quando ela cai inversa, né? Ela até pode, com cartas ruins, invertida ela é ruim, mas quando ela, por exemplo, caiu só ela num jogo de 3 cartas, cai ela para baixo com 2 cartas boas, ela é a minoria. E você fala, olha, você vai considerar os aspectos das outras cartas e vocês vão falar, olha, cura a longo prazo, altruísmo, paciência, né? Agora nós vamos falar sobre o 10 de espadas. Lembra que a gente aprendeu isso lá atrás, na aula 11, né, na numerologia cabalística e os arcanos menores? O que significa o 10? Finalização de ciclo, né? Só que o 10 de espadas, como espadas é esse naipe pesadinho, né? Finalização seguida de muita dor, né? Infortúnio inesperado, ruína dos planos, derrota, fracasso, dor, lágrimas, né? Um fim repentino. É uma carta que, assim, o consulente fica se sentindo completamente quebrado, triste, né? Negatividade, é algo ruim, né? Que aconteceu ou que vai acontecer. Depressão, sabe aquela sensação de que faltava pouco para conseguir alguma coisa e aí não deu, sabe? E ela para baixo, ela é boa. Para baixo, ela, inclusive, ela responde positivo, né? Ela fala de vantagem, sorte, lucro. É uma carta poderosíssima. Quando tá no meio de um problema e você tira um 10 de espadas invertido, fala de forças do mal sendo quebradas, derrubadas, né? Forças negativas, energias negativas, espíritos ruins, né? Caindo por terra. Coragem, sucesso, melhorias na saúde. Agora, com carta ruim,
ela fala de sentimento de impotência, ela para baixo com carta ruim, sentimento de potência, consequências, né, dos atos que foram cometidos, aquele momento que a pessoa está tentando descobrir o que foi que ela fez de errado, por que não deu, né? Agora o valete de espadas, valete, princesa, pajem, né? É uma carta que fala de fofoca, mentira, calúnia, fracasso, doença, frustração, acontecimento chocante. Você vai descobrir algo oculto. É uma carta que fala de espionagem e vigilância, né? É aquela carta que fala para você ficar de butuca, orelha em pé. Estuda a situação, fica na defensiva. É uma carta também que pede para ter cuidado com objetos pontiagudos, tesouras, facas, né? Como pessoa, alguém ingrato, complicado, temperamental, crítico, egoísta, difícil de lidar, mentiroso, porém é uma pessoa prática, inteligente. Sabe aquele típico funcionário que ele entende tudo com facilidade, ele tem boas habilidades para trabalhar, para lidar com assuntos materiais, né? Pode ser até uma pessoa generosa e gentil depois de perder o medo e a insegurança, mas tem aquele lado ingrato, temperamental, sabe? Sabe aquela pessoa que ela é inteligente, ela tem o lado bom, ele tem o lado bom dele, né? O valete de espadas. Mas tem aquele lado ingrato, é aquela pessoa que você tem que pisar em ovos, sabe? Para poder conversar. Agora, quando essa carta cai para baixo, ela também é ruim. Ela também traz aquele aspecto da fofoca, né? Valete de espadas, você falou em ambiente de trabalho, você já pensa logo fofoca, né? Eventos inesperados, sabe aquela surpresa desagradável? Fofoca, problema de saúde, né? Erros em documentos escritos. Como pessoa, alguém espertinho, né? Mentiroso, fofoqueiro. Pode ter sido aquela pessoa que foi maltratada no passado, aquela criança bem negligenciada, né? Que tem aquele sentimento de insegurança, né? Se sente abatido e inseguro, e aí se tornou uma pessoa destrutiva, né? Perspicaz, entende as coisas com facilidade. Essa carta ela tem essa coisa da pessoa que entende tudo com facilidade, né? É uma pessoa séria, rigorosa, infantil, que às vezes carece de moral, teimoso, cruel, discriminador, egoísta, né? Aquela pessoa que demonstra agressividade sempre que ela é contrariada, sempre que o resultado não agrada, né? Esse é o valete de espadas invertido. E se essa carta sair no jogo e você estiver perguntando alguma coisa relacionado a alguém ou até algum projeto, você já avisa para a pessoa, você vai lidar com alguém aí que tem essas características, tome cuidado com essa pessoa. Cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, espadas fala de guerra, né, de força guerreira, luta. Então, ele fala de luta, força para lutar, né? Como pessoa é um homem forte, né, que cai de cabeça naquilo que ele quer fazer. Ele sabe, ele é hábil, ele é inteligente, impetuoso, é impaciente, né? Pode ser aquele briguento, valentão. Ele pode ser o herói da batalha ou a causa da guerra, né? Sabe aquela pessoa chatinha que tem um assunto repetitivo? Sabe aquele cara que você conhece que ele só fala de academia, que ele tá tomando suplemento e tem aquele assunto chato que ele só fala daquilo ali? Ou aquela pessoa que ela tem um assunto, ela tem um hiperfoco dela, ela só fala naquilo ali e começa a irritar. É essa pessoa. Ele é determinado, tem vontade de fazer as coisas, né? E sabe aquela pessoa que ela tem um pouquinho de raiva reprimida, você vê que ela gosta de discutir, de disputar, parece que o tempo todo ela tá tentando que você contraria ela, sabe? Para ela poder brigar. Aquela pessoa que, quando ela tá sem fazer nada, ela vai lá na internet discutir política com os outros, sabe? É essa pessoa. Para baixo, essa carta ela fala de fraqueza, sabe? Aquela sensação de estar parando de lutar. Como pessoa, é um homem encrenqueiro. Para cima ele é encrenqueiro, para baixo ele é pior ainda. Que aí ele já entra na. Ele não é aquela pessoa que tem um gostinho, sabe, de discutir. Aquela pessoa que ela gosta da encrenca mesmo, né? Gosta da encrenca. Tirano, astuto, dissimulado, sabe? Aquela pessoa dissimulada, fútil. É uma pessoa repulsiva, né? Que ninguém gosta de ter por perto, sabe? Chegou, nossa, estragou a festa. Cabeça quente, quer ter razão em tudo, é covarde, é interesseiro, é vingativo. Ele pode ser um traidor, né? Ele pode trair. Se você estivesse falando aí de namoro, aparecer um cavaleiro de espadas para baixo, invertido, pode ser.
né? A não ser que a pessoa não ligue, né? Chumbo trocado não dói. Aí vai de cada um. De espadas, eu costumo dizer que a família de espadas, ela é uma família complicadinha, né? Que o rei de espadas é o coitado do marido, sabe? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. A rainha de espadas é a mãe, né? E o valete e a princesa de espadas são os adolescentes problemáticos. O cavaleiro de espadas é o filho mais velho. Eu criei essa historinha assim na minha cabeça para eu poder memorizar, né? E isso me ajudou bastante. E se você achar que deve, se você acha que vai te ajudar, pensa nas cartas de corte como uma família. Tem ali a família de espadas, a família de paus, a família de ouros e a família de copas, né? E a rainha de espadas é aquela mãe, ela é triste, né? Essa carta fala de tristeza, separação, esterilidade. É uma mulher fria, viúva, vingativa, solitária. Sabe aquela mulher que ela é forte, ela é independente, mas ao mesmo tempo ela é insuportável? E por isso que ninguém quer? É basicamente isso. Ela exige muito dela mesma, ela cobra muito de si e cobra dos outros, né? É difícil atender as expectativas dela e ela fica sempre sozinha. É uma pessoa inteligentíssima, muito introspectiva e reservada, aquela mulher misteriosa, sabe? Ela é esse tipo de pessoa. E para baixo ela já sai desse ar de independência, e para baixo ela já entra no quesito crueldade, fofoca, maldade, sabe? Problema respiratório, é uma carta que fala quando a gente fala de doenças, né, ela fala de problemas respiratórios. Como pessoa, ela fala de uma mulher dominadora, enjoada, fria, falsa, fofoqueira, que ficou amarga conforme as decepções e as tristezas da vida, sabe? É mal intencionada, aquela pessoa que gosta de torcer pelo mal dos outros, né? Mas ela fala muito bem, ela possui uma habilidade excepcional de comunicação, né? A Rainha de Espadas, ela é. Aqui, ela não é nem tão. Ela não traz nem tanto aspecto de inveja, mas parece que ela não gosta de ver ninguém bem. Ela vê o negócio bem, ela já gosta de ver a coisa pegando fogo. Ela tem aquela coisa da maldade, sabe? Aquele sadismo com ela. Essa é a rainha de espadas. Agora, o rei de espadas, ele é um guerreiro, né? O naipe de espadas traz esse aspecto da guerra, então o rei de espadas é aquele que ele saiu para a batalha e ele voltou para o castelo dele com a vitória na mão. Essa carta fala de vitória, conquista, comando, autoridade. É um homem firme que batalha pelas suas conquistas, ele sai sempre vencedor das batalhas. Ele é amigo, ele é cauteloso, ele tem princípios, inteligência, honestidade, tem uma profissão de respeito, ele trabalha num cargo de confiança e responsabilidade, né? Então, e rei, quando você está perguntando se essa pessoa é boa para um relacionamento amoroso, óbvio, muito bom. Muito melhor do que valete, que tem sempre aquele aspecto da. O valete ele pode ser bom, mas ele ainda não está maduro o suficiente, né? O cavaleiro, que é mais aventureiro, rei, ele é aquele homem que está procurando um relacionamento mesmo, ele está procurando alguma coisa séria, né? Independente da idade. Porque as cartas elas nos falam de idade. O valete é um jovem, mas às vezes esse jovem não é tanto na idade, às vezes é na mentalidade, né? Então, o rei para baixo, ele já é tudo ao contrário do que ele é para cima. Más intenções, desentendimentos, é uma carta que fala de processos judiciais também. Ela fala de disputas, guerra. Como pessoa, esse rei de espadas, ele é obstinado, difícil, complicado, egoísta, maldoso, cínico, cruel, sádico, que gosta de julgar os outros injustamente. Ele é rigoroso ao extremo, antipático, insensível, sem coração, que tem muita raiva, ele é vingativo. Tem aquele conservadorismo cego que bloqueia o progresso, sabe? Parecido com o rei de ouros invertido, em vez de ele ser um gentleman, cavalheiro, conservador, assim, nesse sentido de, eu quero ter uma família, né? A minha família ela vai seguir os princípios da moral e dos bons costumes. Ele é aquele conservador tipo, é igual o rei de ouros invertido. Todo rei invertido ele tem um lado mente fechada, sabe? Um lado abusivo, um lado tóxico, né? E se você conseguiu chegar até aqui, parabéns. Descansa um pouco, volta amanhã. Ou se você estiver gostando do curso, achar que deve, continua, mas é sempre bom, gente, arejar as ideias.
muita informação de uma vez só, ela pode fazer o seu cérebro dar um pane. Então, faz o curso devagar, vai degustando as informações, vai processando aos poucos, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.